Olá, pessoal de Coaíba, região. Estamos aqui no dia de hoje, dia 17 de junho, estreando o nosso quadro Papo Coibense, né? Então, seria uma grande honra começar esse trabalho. Eu que não sou muito do vídeo, sou mais do texto, né? Mas trazer essa oportunidade que nós temos tecnológica de fazer uma live, né? Uma live sobre cultura, que eu acho que a principal bandeira do Repórter Coibense é a cultura, né? Dos nossos 9 colunistas, 5 falam sobre cultura, né? Então, é a nossa bandeira. Também, por coincidência, né, Isaac? Hoje eu vi que seria aniversário da Eva Sofler, que é a nossa musa do teatro do Rio Grande do Sul, né? Por coincidência, nós podemos dedicar essa live para a Eva Sofler, né? Então, para começar nossa live aqui, com a Luísa, que é atriz teatral, o Isaac, que é vice-presidente do Conselho de Cultura daqui da cidade, e o grande Felto, escritor e músico. Já temos 6 pessoas participando. Qualquer coisa pode botar uma pergunta aí, pessoal. Para começar, quero começar com o Isaac, que fez uma parte da coluna segunda-feira, que virou trabalho de uma escola pública sobre cultura, né? Sobre abrir o olho, né? Nossos poderes públicos, aí temos eleições esse ano. Eu quero começar com o Isaac. Qualquer coisa, pessoal, pode fazer uma pergunta aqui que vai aparecer aqui para nós na tela. Olá, Isaac, tudo bem? Tudo bem, estão me escutando direitinho aí? Consegue me escutar bem? Sim? Bom, primeiramente, é uma honra estar aqui participando desse primeiro programa online, live do Repórter Guaibense. Sobre a coluna da semana, o que me deixou mais encantado foi a possibilidade da minha coluna fazer os alunos, né, que estão em formação, eram os alunos do 8º ano do ensino fundamental. É uma idade importante para despertar a cidadania. Eu fiquei muito contente com essa repercussão. Eu, sinceramente, fiquei surpreso. E para mim, é o Repórter Guaibense cumprindo o papel dele, né, que é entregar para as pessoas material para que elas possam pensar. E eu tive a sorte de poder ceder material para a professora que escolheu apresentar para os alunos. Eu não sei se tu já quer que eu entre no tema já proposto. Pode entrar no tema, Isaac. Bom, é um tema que, para a gente que já é da área, ele é bem... já faz parte do nosso dia a dia, né? A gente debate bastante com relação aos impactos da pandemia na fruição da cultura. E a gente foi a primeira categoria, isso virou um mantra, né? Foi a primeira categoria a parar e vai ser a última a voltar. Cada vez que está flexibilizando um pouco, nada é falado com relação a gente. Ainda estamos esperando que seja implementado algum tipo de política de socorro, né? Existe um projeto de lei que está na mão do presidente para ele sancionar. Lembrando que não é um favor para a cultura, para a classe artística, já que a cultura é muito mais do que um espetáculo de teatro, um filme, um show de música, né? É todo um conjunto de saberes, fazeres, é a identidade de um povo, né? Quando a gente fala em cultura, a gente está falando disso, né? E num país continental, isso acaba sendo ainda mais diverso, né? Se em países menores a gente já tem uma diversidade considerável, aqui no Brasil isso acaba sendo assumir uma dimensão continental mesmo, como a gente fala do território, né? Bom, é uma grana que pretende entrar para tentar auxiliar a gente, que já é do Fundo de Cultura, isso é importante falar também.
né? E eu acho que é legal, agora que eu falei nessa diversidade do que também a gente tem que olhar para um lado do negócio da cultura, né? E eu achei muito bacana tu ter convidado a Luísa, porque ela é proprietária de uma escola de arte bem conceituada na cidade, com um trabalho já consolidado há bastante tempo. Ela pode falar melhor que eu sobre isso, né? Eu falo como uma pessoa que enxerga de fora. E é legal escutar ela, assim, mais do que eu falar sobre uma lei agora, eu acho que era legal escutar um pouquinho a demanda dela também, e depois eu vou vendo o que eu vou falando sobre a lei. Tem o Velto também, maravilhoso, multiartista na cidade, muito conhecido aí também, e é muito legal escutar também o que ele tem para falar para a gente, que eu tenho certeza que ele tem muito para acrescentar nessa discussão. Luísa, pode falar um pouco sobre o teu trabalho também, né? E como atingiu o nosso setor essa pandemia, né? Uhum. Boa noite a todo mundo, né? Eu, na verdade, aqui eu represento, eu acho que a cultura de duas formas, né? Que é essa questão da classe artística, porque eu, como atriz, participo de grupos também, e eu sou do Núcleo Teatral de Guaíba, e a gente participa de eventos na cidade, e trabalhamos, né, como grupo de teatro, e dessa forma a gente foi bastante prejudicado com os nossos trabalhos também. E o outro lado, como o Isaac falou, né, é a questão da escola. Nós somos uma escola de arte em Guaíba e trabalhamos com teatro, música, dança, artes plásticas, diversas formas de arte, né? E recentemente, inclusive, eu fiz uma live aqui, uma live no Face, justamente falando um pouco disso, dessa nossa cultura da nossa cidade, o quanto ela ainda é vista como desnecessária, como não sendo prioridade, porque acontece, nós temos todos os artistas que nós temos em Guaíba, às vezes nos falta um pouco de espaço para mostrar o nosso trabalho, porque o nosso público da cidade mesmo, a nossa comunidade não se manifesta como uma cidade cultural, vamos dizer assim, porque elas precisam ver pessoas, artistas vindo de longe, artistas com nomes conhecidos, para ter essa vontade de estar ali prestigiando. E o público de escola, da nossa escola, o público de alunos, não é diferente. Agora, com a pandemia, nós perdemos alguns alunos no início, e a fala dos pais... Passou um barulho aqui. Foi justamente que iriam cortar as atividades que não eram essenciais na vida de seus filhos. Né? Então, na verdade, teatro, música, dança, nada disso se parece ser prioridade. Né? E é o que a gente vem tentando mudar um pouco na cabeça de todo mundo, né? Fazer enxergar que a arte é, sim, essencial. Né? Que não é simplesmente a criança ali, quando ela se inscreve para um curso de arte, ela não está se inscrevendo para virar um artista. Claro que muitos saem dali, né? Dali ou de qualquer outro lugar que entre nessa parte cultural, dessa parte artística, se transforma, descobre um dom. Mas isso vai muito além, tem todo um desenvolvimento, né, que a gente leva para toda a vida. Então, eu acho que nós acabamos sendo prejudicados, a nossa classe artística, né, como artistas e como instituição, como ensino também, né, como escola, justamente porque, como não são coisas essenciais, acaba ficando de lado. Então, nós temos, falo pelas escolas em geral também, as escolas de educação infantil estão passando por uma situação bem, bem difícil, porque nós não somos escola de educação infantil, mas nós trabalhamos com um projeto que abrange esse público também. Justamente porque, como não são... Tá, pode continuar, desculpa, o erro foi meu. Ah, tá. Mas nós trabalhamos com um projeto que atende esse público também, dessas crianças que passam um contraturno ali, nosso contraturno escolar, só que com atividades artísticas.
E a gente está por dentro aí de que ficou realmente difícil para todo mundo, né, nessa área, porque as pessoas que poderiam colaborar não estão colaborando, né? A gente sabe que muita gente foi prejudicada e que não pode colaborar, mas outras que poderiam não colaboram, justamente por achar tanto a educação infantil quanto a arte coisas que não são essenciais. Então, é uma coisa bem preocupante que a gente tem que abraçar de uma forma geral para conseguir batalhar e atingir essa cultura em todos e mostrar que realmente é importante, né? Feltos, tu que é músico, pode acrescentar também que a cultura foi a primeiro setor prejudicado com a pandemia pelos eventos culturais serem cancelados. Aqui em Guaíba, a primeira ação foi cancelar nossos eventos culturais, como o Carnaval, que estava previsto, né? E agora, como essa pandemia não indica não fazer aglomerações, que é isso que nós dependíamos, né? Como tu avalia isso? Pois então, em primeiro lugar, Pedro, vou te agradecer de novo pelo convite e dizer que é muito bacana estar aqui com o Isaac e com a Luísa para ter isso, porque a gente está, desde o começo dessa pandemia, aprendendo como vender o nosso peixe, né? Então, muitas pessoas como eu, estava no ano que ia voar, tipo assim, esse ano sim, eu estou com o meu publicado no final do ano passado, eu estava montando um show para acompanhar o livro, eu disse, agora eu vou visitar todas as feiras, todas as escolas, todos os eventos que não estão acontecendo. E isso, quando a gente pensa na arte enquanto empreendimento, apresenta já uma dificuldade óbvia, que é essa que tu falou, da gente precisar, nós dependemos daquilo que está impedido de existir, que é a aglomeração. E a gente passou aí uma fase inicial bem confusa, até por não saber por quanto tempo essa situação se prolongaria, e está se prolongando bastante e talvez valendo o que a gente pensou no primeiro momento. E agora, para complementar o que a Luísa falou ali sobre a importância da arte, a importância do fazer artístico, a gente passou por fases e fases. Mas teve aí no meio de todo esse caos, no meio de toda esta tristeza que é a falta de apoio, que aí o Isaac mencionou da classe artística, a gente teve, só quem é muito insensível, quem está cego e quer se manter cego, que não enxerga a importância da cultura. Eu acho que as pessoas não entendem o que está mantendo elas sãs em casa, o que está mantendo em casa é a produção cultural. É o que vocês estão assistindo no seu streaming, é o que vocês estão assistindo ou escutando no rádio, é o que vocês estão lendo, é como vocês estão se distraindo. Não existe nenhuma outra atividade, dentro do esporte aí que também foi muito prejudicado. A gente consegue fazer algum exercício em casa, consegue fazer seu yoga, consegue fazer suas... Mas nada, nenhuma atividade, ela foi tão essencial quanto o consumo da produção artística. E enquanto as pessoas estão na sua casa mantendo sua sanidade pela produção artística, o artista, que é quem produz esse trabalho, Travou para mim aqui. Não sei se foi só para mim. Eu acho que travou o Felton. Caímos todos, eu acho. Caímos todos por um segundo. Ele continua falando? Pode continuar. Pode continuar. Ok. Então, eu acho que existe assim, eu penso na Luísa agora, enquanto empreendedora, e imagino que é ainda mais complicado nesse sentido, porque são duas preocupações, né, Luísa? Uma preocupação prática, que é manter o seu empreendimento, manter o seu negócio girando, e a outra preocupação que é mais de saber que o seu fazer enfrenta ainda, mesmo quando obviamente ele é importante, se mostra importante, essa resistência de algumas pessoas em reconhecer o quanto ele é sim uma coisa indispensável, especialmente e sobretudo nesse momento. Então são aspectos bem diferentes, né? E aí eu acho que o Isaac tem mais propriedade para falar sobre os mecanismos que ele já falou, mas que a gente está tentando acionar para essa ajuda emergencial, e mecanismos que a gente espera que possam, por exemplo,
ajudar empresas como a da Luiza a passar por esse período turbulento, e que a gente espera, assim, que... Eu acho que eu até muito rápido agora, falando mais objetivamente da lei emergencial, né, Isaac? Ela até que andou até agora numa velocidade, eu diria que razoável. E agora a gente precisa se organizar para que dê esse último passo importante e que a gente consiga realmente, efetivamente, ajudar. Assim, eu Pedro, é um momento complicado, sim. Eu acho que teu problema no Felto de novo, é isso? Fica com a gente, Bel. Fica com... Me avisa se eu estiver falando sozinho. Não, de qualquer maneira, o Pedro programou para cortar o meu tempo quando estiver demais. Eu acho que está tudo pensado. Mas é basicamente... Vou passar a bola, Pedro, assim, eu sei que está me cortando. Eu já senti. Tá. Não sou eu. Não sou eu. Felto, tu que é da música, as lives veio para ficar? Esse é outro ponto que eu acho que é muito importante. Ver que muitas pessoas que eu não esperava, aliás, que não fariam isso, a pandemia não tem lado positivo. Vamos pensar que existe um lado positivo. Mas existem algumas coisas que surgiram a partir dela, que foram inevitáveis, porque as pessoas precisavam se reinventar, que eu achei geniais, como, por exemplo, artistas que não pensavam em vender o seu produto através, não digo nem lives, através da internet, de uma forma geral, começaram. E quem já vendia já está achando que está obsoleto, que precisa aproveitar mais do que aproveitava. Então, eu acho que não só as lives vieram para ficar, mas existe toda uma ordem de comportamental dentro e fora da arte que vai ser modificada a partir da pandemia. Esse universo que já era mega explorado, o universo virtual, que agora se torna, em muitas instâncias, o número 1. Ele agora vai ser o principal canal para uma grande porção, que está a maioria dos artistas levar seus trabalhos adiante. Então, a gente está vivendo... A gente já viu o fenômeno comunicacional, né? Vê que interessante. Não é uma pandemia, não é notícia boa de maneira nenhuma, mas vê que interessante, no nosso período de vida, a gente viver por dois fenômenos tão interessantes. Primeiro, o fenômeno comunicacional, principalmente aí a internet trouxe esse universo de possibilidades, e dentro desse fenômeno a gente vai ter um up que foi funcionado aí por esse momento em que as pessoas descobriram que elas precisam continuar vendendo seus produtos culturais ou não, mesmo durante um período de afastamento ou isolamento. Então, eu acho que as lives vieram para ficar sim, Pedro, vieram para ser implementadas. Não vão ser, evidentemente, a única maneira, e talvez nem cheguem a ser a principal maneira quando se fala em shows e apresentações, principalmente de música, mas elas vão ter um papel importantíssimo a partir de agora. Concorda, Luísa? Estava ouvindo e estava pensando aqui. Eu acho que sim, eu acho que, por um certo lado, sim, né? Eu acho que veio de uma... com a pandemia, de uma forma que não seria... A gente não estava esperando que tivesse algumas notícias boas, tudo. Quando eu fechei a escola ali naquele primeiro momento, a gente ficou desesperado, né? Pensando que vai ficar 1-2 meses fechado, pronto, é o fim, não tem o que fazer. Então, surgiram essas lives, toda essa questão tecnológica fez com que muita gente que não esperava que pudesse usar dessa tecnologia para o seu trabalho, corressem atrás, aprendesse e, através disso, desenvolvesse outras técnicas para conseguir fazer esse trabalho paralelo. Então, eu acho que, por esse lado, sim, é ótimo, né, para que as pessoas percebam que existem outros caminhos e que esses caminhos vão seguir e vão chegar numa dimensão, com certeza, muito grande. A gente não sabe ainda como, né, mas com certeza vai ser algo bom. Mas eu espero que não chegue a ser a principal forma de manifestação de cultura. Eu digo porque nada substitui a presença física,
né? Por mais que tu faça uma mega live, com uma mega produção, claro, é confortável, tu pode ver de casa, tá, né? Tem toda a comodidade ali, mas nada se compara ao contato físico. E, claro, eu digo na música ali também, mas eu estava ouvindo o Velto falar e pensando na questão do teatro, né? Esses dias até nós estávamos conversando entre o grupo e um dos integrantes falou, mas se a minha vontade fosse de fazer live, faria cinema, não faria teatro, né? E por um certo lado do pensamento é isso aí, que a gente, né, artista, atriz, ator, quer esse contato. Então, para mim, pensando como atriz, não vejo, não quero que se chegue a uma principal forma de manifestação cultural, vamos dizer, né? Que as pessoas, sim, cheguem nesse caminho, que aproveitem ao máximo isso, mas que a gente tenha sempre a presença física da arte ali com a gente. Isaac, só para complementar nessa conversa, que agora também está vindo os drive-in, né? Show, cinema, uma coisa que era prática nas décadas 70, 60, eu acho. Tu pode dar uma acrescentada sobre isso? Antes, deixa eu só dar uma acrescentada no que o Velto e a Luísa falaram. Eu acredito que esse tempo de agora, assim como aconteceu em todo o pós-guerra, por exemplo, abriu outras possibilidades de comunicação, de temática, de estéticas, né? E a gente está frente a um novo momento de transformação no fazer artístico da gente. Concordo plenamente com a Luísa quando ela diz que nada substitui a presença física, né? E isso agora vai ser uma missão da gente também tentar entender como que vai ser essa presença física nos próximos tempos, quando lá pela terceira, quarta fase da liberação, a gente puder ter públicos menores, mas já presentes, né? Mas também, assim, acho que para a música veio para consolidar algo que já era fato, né? As lives já aconteciam, porém tem outras tantas formas de expressão que o vídeo não contempla. O artesanato, uma exposição, tu nunca vai ver as cores exatas da tela, o traço da pincelada perfeito, por mais HD que a tua TV seja, né? Então, o cheiro das coisas, né? Isso nunca vai chegar no nosso tempo, né? Ao nosso alcance. Então, isso para mim é uma nova forma da gente se adaptar, é mais um mercado para a gente explorar, é mais uma plataforma, é mais um palco, né? É algo que veio para acrescentar de todas as formas no meio dessa loucura trágica. Vai consolidar as lives musicais com certeza e vai fazer com que os artistas tenham que se adaptar cada vez mais, né? Lembrando que a gente tem muitos mestres da cultura que, por sua vez, não são nem alfabetizados formalmente, né? Então, para eles, ainda teriam que ter alfabetização digital para poder chegar a competir no mercado. Então, a gente precisa além dessa adaptação forçada que a gente gosta de fazer, a gente precisa, junto com isso, ter alinhado políticas públicas que dê o suporte para que a gente possa experimentar esse momento, que é um momento de pesquisa, não é um momento de execução. A gente está executando tanto de raçudo, né? E vai ser assim com os drive-ins. Alguns circos, eles já estão conseguindo fazer isso. Eu vi algumas apresentações em Santa Maria, drive-in de circo e tudo mais, mas será que isso não é elitizar também? Né? Porque tu precisa ter um veículo para estar dentro dele, para te deslocar para estar lá. Não é todo lugar que tu vai poder fazer isso. Essas experiências que estão acontecendo são geralmente em shoppings, em estacionamento de shopping, embora já tenha alguma coisa em Porto Alegre rolando no estacionamento, algum estacionamento de algum ente federal ali, não sei. Mas ainda é tudo muito incipiente, né? E a gente ainda está tentando trabalhar com isso. Mesmo o lance do drive-in é uma opção para começar a movimentar, mas o meu medo é que isso enfraqueça a luta como um todo, assim, porque alguns já vão se satisfazer com tão pouco,
né, e podem esvaziar a mobilização popular porque já estão sendo atendidos de alguma forma. E isso, para mim, como alguém que pensa em política pública, é um tiro no pé. Né? Ou libera tudo no tempo certo, ou segura todo mundo e cria leis como essa que a gente está em vias de ser aprovada pelo presidente. E é isso, assim, o que eu penso do Dravinho é isso, é uma ótima opção, né? Está se espalhando, mas ainda eu acho que, como artista, eu acho que, não sei, eu não tenho opinião formada se é bom ou ruim. Para mim, Felto, nós estamos respirando mais cultura. Nós estamos respirando mais cultura como antes. É isso? Eu acho que a gente está num novo momento de consumo cultural, sim, mas não sei se a gente está respirando mais cultura. É que a gente está vendo a cultura como uma opção mais presente, que a gente não via antes. Estão me ouvindo? Todo mundo se debruçou assim para frente? Claro, sim. Foi coincidência, então. Mas então eu queria agora, o Isaac usou duas palavras, aliás, dois termos que eu acho importantes a gente trazer eles, que é o primeiro, educação digital, e o segundo, que é sobre elitização dos eventos. Então eu acho que a gente pode ir mais além e pensar também que a gente está aqui numa discussão que parece bastante revolucionária sobre essas novas possibilidades, mas a gente ainda tem que falar muito em inclusão digital no Brasil. Nós ainda somos uma ilha, essa galera que está consumindo as lives, sabe? Essa galera que está consumindo. Então, sim, vocês têm razão. E quando eu falo que eu acho que as lives vêm para ficar, não é nem que eu torça que venha para ficar, mas eu acho uma coisa que vai se somar aos tipos de expressão cultural que tem. E talvez, aí é muito difícil. A gente costuma adivinhar coisas com relação aos efeitos futuros de cada fenômeno comunicacional, e geralmente a gente erra. Tipo, ninguém previu a internet como ela é hoje. Ninguém. Nenhum estudioso imaginou que a gente usaria uma ferramenta deste tamanho para tornar a internet. Acho que caiu de novo, né? Felto. Fica com a gente, Felto. Depois ele vai dizer que sou eu, né? Depois diz que sou eu, né? Mas agora respondendo a tua cultura, só porque eu acho assim, que a gente tem que um pouco pensar também em inclusão digital. A gente tem que... acho que as lives não estão perto de ser uma solução quando o acesso à internet ainda não é uma realidade para uma grande parcela da população. Então, quando a gente fala assim, estamos respirando mais cultura, mas e quem não tinha acesso à cultura antes, continua sem acesso à cultura agora? Essa é uma coisa que a gente deve pensar nesse momento, sabe? Porque nós somos privilegiados. A gente está aqui discutindo cada um da sua casa, um assunto aí, discutindo com nossos amigos e tal, mas tem gente que não tem acesso a isso. Entendeu? E muita gente. A gente esquece disso, a gente costuma esquecer disso constantemente. Quem é que tá levando cultura para quem não tem seu sinal de Wi-Fi? Essa galera tá de fora desse fenômeno. Então, acho que tem uma discussão importante também, social, e uma discussão que precisa ir para além da pandemia, para que quando a gente, tendo ou não uma boa razão para que as pessoas usem massivamente a internet, a gente começar novamente a pensar em inclusão digital. Com o advento de necessidade ou só por possibilidade, as pessoas tenham sim acesso à cultura, que não pode se deslocar para um teatro, que não pode se deslocar para um show. Quem não pode consumir dessa maneira tem pelo menos a possibilidade de assistir. E eu acho que aí sim existe uma função importantíssima social das lives. É democratizar a cultura. Eu vi cada show que eu não veria, né? Não poderia pagar para ver. Então tem tudo isso. Sim. Isaac, tu pode falar um pouco da lei emergencial, né? Sobre a contribuição ou não contribuição do governo federal, que infelizmente não é mais o Ministério da Cultura, e sim uma secretaria, né? Então, tu pode entrar nessa parte. Aproveitando, tem uma pessoa que está querendo falar alguma coisa aqui, ó. Olha quem está aqui, ó. Opa, Nilson. Nilson. Importante frisar sobre...
refletir sobre impacto financeiro não só nas atividades culturais, mas no trabalho e comércio que sobrevivam dessas atividades. Como exemplo, as empresas que montam a estrutura dos eventos, técnicos de som e luz, vendedor de lanches e bebidas. Pode... Abraço para o Nilson. Grande Nilson. O Nilson acabou me dando um gancho muito bom aí, né? Eu começo a falar da Lei de Emergência Cultural a partir do ponto que o Velto falou, de que, infelizmente, ainda não existe uma democracia digital, né? Nem todo mundo está tendo esse acesso que a gente tem aqui. Então, e também foi bacana, voltando só mais um pouquinho, lá nas primeiras falas da gente, eu tinha certeza que o Velto ia falar isso que ele falou sobre o quanto a arte está sendo importante no dia a dia das pessoas, né? E quando eu terminei de falar, eu pensei, puxa, eu não falei isso, mas na mesma hora eu pensei, eu tenho certeza que o Velto vai falar, né? E foi muito bacana ele ter abordado isso. E então, é uma pena que muitas das pessoas que vão precisar dessa lei de emergência, dos recursos disso, infelizmente talvez não tenham recursos agora, nesse momento, para estar assistindo a gente, ou para estar assistindo diversas outras lives que estão tratando do assunto, né? Então, infelizmente, eles acabam ficando à margem da informação em tempos onde as coisas ocorrem tão rápido, né? Bom, quando a gente pensa em cultura, né, lá no início eu falei que não é só espetáculo, não é só evento, não é só show, é tudo que cerca a cultura. Para cada real que tu investe em cultura, volta 4 para a economia. E a gente não fabrica dinheiro, né? A gente fabrica oportunidade. As coisas acontecem ao redor da cultura, né? Através da gente, tantas outras coisas são ativadas. Inclusive o trabalho dessas pessoas pessoas imprescindíveis, que o Nilson citou, né? Que é quem monta a estrutura e comanda a estrutura para a gente. Enquanto a gente está lá em cima do palco, lá, né? E as pessoas estão aplaudindo a gente, tem uma galera que está lá atrás que as pessoas nem têm ideia de quem é e o tamanho da importância para o show acontecer, né? Então, esses aí, a partir do momento que foi decretado que não pode ter nenhum tipo de evento com aglomeração, eles foram impactados imediatamente. Algumas produtoras puderam segurar os seus empregados durante um tempo, mas boa parte deles são autônomos, que prestam serviço, que talvez já não tenham conseguido uma colocação em janeiro, talvez não tenham conseguido uma colocação em fevereiro, e chegou março, veio a pandemia, e falando do nosso cenário local, a gente perdeu o carnaval já em impacto imediato, né? Eu como profissional da cultura, como pessoa que ministra oficinas e tal, fui impactado imediatamente. Não é pouco dinheiro que a gente perde. E tu imagina que, de tudo que eu ia ganhar, isso ia ser multiplicado por 4, muita gente deve estar arrancando os cabelos que eu agora. E deveria entender a nossa luta e o porquê que é importante iniciativas como a Lei de Emergência Cultural. A Lei de Emergência Cultural ela vai trabalhar em 3 eixos, aqui para tentar resumir. O primeiro eixo vai ser do auxílio de R$600 por 3 meses para a classe artística, porque nós não fomos contemplados dentro dessa lei geral criada para distribuir para os trabalhadores autônomos e desempregados os R$600. A gente foi ignorado por essa lei. Precisou existir uma lei específica para isso. Então, agora é um momento de justiça, né? Então, essa parte dos R$600 ainda não está definido quem vai comandar, que vai ser Estado ou município, mas ela está proposta na lei. Mas os dois principais eixos, para mim, da lei, eles dizem respeito ao fomento aos espaços culturais, né, que é o segundo eixo, e nesse se enquadra as escolas de arte, os pontos culturais, até mesmo os CTGs, acredito eu, que já, por si só, movimentam a cultura local. Então, esses lugares merecem ser atendidos, socorridos, né, nesse momento de emergência, para que eles não fechem, não parem as suas atividades, mas que possam, dentro das condições sanitárias que são permitidas, a continuar suas atividades, seja se adaptando para o meio digital, seja inovando de alguma outra forma que surpreenda a gente. E o terceiro eixo, que é onde está, para mim, o principal eixo, é o eixo onde a gente vai trabalhar com editais, chamamentos públicos, prêmios,
que são mais direcionados para a gente democratizar o acesso de fato, né? O acesso a quem vai ter direito a essa repartição desse dinheiro, e também o acesso a quem vai assistir, né? Porque a gente vai poder, entendendo o contexto artístico da cidade, tentar de alguma forma direcionar de forma que contemple o maior número possível de artistas e fazedores de cultura e técnicos de espetáculo que a gente tem na cidade. Isso vai desde as próprias escolas até os técnicos de luz, de som, de montagem de palco. É uma das leis mais democráticas que eu já vi, né, construída por todas as mãos, teve uma grande participação da classe artística, mas também houve uma grande mobilização do setor público, né, através da Confederação Nacional dos Municípios, a CODIC, a FAMURS, a própria SEDAC. Então, foram diversas frentes que pressionaram os deputados para que isso fosse aprovado tão rápido, né? Desde o momento que foi definido como urgente a pauta, foi tudo muito rápido, assim, não deve ter dado 30 dias. E agora a gente está pelo ok do presidente lá, que já deve estar por expirar os dias que o projeto está na mão dele. E está na mão dele liberar esses 3 bilhões para a economia do país, não é para a cultura, é para a economia, né, através da cultura. E a gente espera que ele não dê para trás, né? Porque isso vai salvar muita cidade. Eu gostei muito que o nome da lei o nome é o Alan, né? É o Aldir Blanc. Aldir Blanc, eu gostei muito disso. Ele, que eu me lembre, posso estar enganado, mas ele morreu vítima de Covid-19. Tá. Eu não lembro a causa-morte dele agora. Que eu me lembre, sim. E foi agora. Elivelto, em nossos eventos, tá aqui uma mensagem. Felto saiu. Daqui a pouco entra. Não sei o que houve. Mas está aqui uma mensagem da nossa secretária de Cultura, daqui do município, Cláudia Amara. Maravilhosa ver nossa ativista da cultura debatendo. Parabéns aos conselheiros e nossas artistas desta terra. Né? Eu acho que faltou dizer que tu é conselheiro também, né? Pelo segmento de fotografia e novas mídias, né? O audiovisual. E o Velto também é conselheiro pela música agora, mas já foi pela literatura também. Também. Então, e a Cláudia Amara, além de ser a secretária da cidade, é uma ativista cultural também, né? Eu tenho certeza que ela, em qualquer momento da vida dela, ela vai estar batalhando pela cultura com a mesma dedicação enquanto ela luta agora pelo cargo, né? Luísa, quanto tu acha? Fala, Lu. Eu queria só fazer uma observação assim sobre o que o Isaac estava falando, né? Eu não entendo muito a parte burocrática assim dessa questão de lei emergencial, agora mais, né? Nesses últimos tempos que eu tenho estudado um pouco mais sobre isso, mas eu queria só ressaltar assim como que por um lado isso foi bom para nós artistas, porque nós parecemos muito fracos e na verdade nós somos fortes, né? Porque essa movimentação, como o Isaac mesmo falou, aconteceu de uma forma tão rápida, né? Nós conseguimos atingir, né, o primeiro passo de uma forma tão rápida que não se esperava pela forma de que nós somos tratados, artistas, né? Sim. Nós, artistas pequenos, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que veio para nos dar esse recado. Esses dias, inclusive, nós temos o grupo do WhatsApp da Cultura ali, né? E nós estávamos conversando, e o Isaac falou bastante nessa questão de união, de nós querermos nos apoiar. E eu acho que talvez nós não sejamos tão unidos assim como deveríamos, né? Eu e o Isaac somos atores, o Velto é músico, então cada um trabalha do seu lado, mas a gente podia trabalhar junto, né? Todos nós artistas lutar
por isso juntos, né? Claro que é uma coisa difícil, porque já é tão difícil cada um batalhar pelo seu trabalho, querer conseguir abrir esse espaço, abrir esses caminhos, né? Então se torna uma coisa difícil, mas eu acho que sim, que se todos nós artistas conseguirmos nos reunir e lutar, as coisas vão ficar bem mais fáceis de mostrar a nossa força, né? Porque tanto que nós fomos excluídos da lei, né? Porque nós não somos tão importantes, nos mostramos fracos, e a gente mostrou a nossa força nesse sentido. Exatamente. Teu áudio, Pedro. Que eu voltei. Pedro, teu áudio está desligado. Aí. Vou aproveitar que ele está desligado e vou dizer assim, ó, para que tu me convidou, Pedro, tu vai ficar me derrubando? Aí não dá, né, cara? Eu sabia que... Não foi eu, jamais! Queria fazer isso, mas certo. Vou aproveitar para falar Luísa, que eu estava tanto tempo... Eu vou trocar a parede daqui a pouco, botar no celular, mas é que dá para você pegar o fone, não vou achar. Mas tem um outro reflexo muito interessante, quando a gente fala sobre mobilização, que também este momento vai fazer as pessoas pensarem. Eu já tinha tido essa conversa com o Isaac, eu acho que vale a pena trazê-la de novo. Como é importante o artista se organizar para estar apto a requisitar estes auxílios, requisitar estes apoios. Porque às vezes a falta de um MEI, porque às vezes a falta de um registro, um cadastro em uma associação qualquer, dificulta muito ou impossibilita o recebimento de uma ajuda que é tão vital nesse momento. Então, eu acho que, de repente, isso vai ser um outro reflexo. Eu acho que muitos artistas vão ter aquela cara de que não, tô aqui, alto lá. Eu preciso me registrar enquanto produtor cultural, enquanto artista, para poder acessar essa série de coisas com mais facilidade. Eu acho que é super importante. Eu acho que quem não tem a carga ainda deve pensar agora como poderia ter sido facilitado, pelo menos, concorrer a esses acessos, né? A essas verbas, esses auxílios, que é uma coisa que o artista tem direito, como o Isaac mesmo falou, a gente contribui muito. Então, quando se faz necessário, a gente quer ter acesso também a esses auxílios que estão aí para esse motivo e com essa intenção. O cabelo está todo zoado. Para uma coisa que eu estava percebendo, era o nosso fundo, né? Nós estamos aqui, atrás de nós tem cultura, atrás da Luísa tem um violão de música, atrás do Isaac tem o Teatro Lambi-Lambi, atrás do Felto tem fotografia, e aqui também tem fotografia. Tá aí, ó. Tá. Tem semi-nude meu lá, não vou aproximar. Isso eu não quero ver. Eu não quero ver, obrigado. Ô, Isaac, uma pergunta para ti. Quando tu acha que nós vamos ter os nossos tradicionais eventos? Como agora chega setembro, nós ia ter a nossa Semana Farroupilha. Nós não tivemos a Feira do Livro, né, Velto? Então, quanto tu acha que nós vamos ter esses eventos, de novo, para nós? Bom, de forma presencial, está cada dia mais difícil de prever, né? A gente, de uma maneira otimista... Desculpa, e tem a Feira do Livro de Porto Alegre em novembro também, né? Também tem isso. Eu imagino que as coisas vão começar... Eu, Isaac, imagino que as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais seguras conforme aproximar mais do verão. Eu não imagino nada acontecendo como era antes de novembro, por exemplo. Embora a gente seja bem cara de pau, né? As pessoas vão nos lugares. Né? Então, assim, eu tenho certeza que espetáculo de teatro não vai ter. Agora, se vai ter casa noturna com show, eu não posso garantir. Né? Porque a gente já viu, por exemplo, em outros estados, as associações de eventos pressionando para que haja abertura. Então, eu não sei qual vai ser a postura dos governos estaduais daqui a um mês, por exemplo. Né? Então, pelo cenário de agora, eu arriscaria dizer que alguma coisa começa a se movimentar a partir de novembro. Antes disso, eu acho que a gente não tem coragem.
Luísa. Eu acho assim, ter uma vida normal, assim, tanto para nós artistas, classe artística, quanto para a parte da escola, com toda essa preocupação das crianças, eu acho que, na verdade, no momento que nós tivermos uma vacina, né, para se ter esses eventos, essas nossas vidas de uma forma normal. Eu acho que talvez, como o Isaac falou ali, se aproximando mais do verão, né, a gente tenha alguma chance de retomar ali por outubro, novembro, né, mas eu acho que está tudo muito incerto, não adianta ficar no achismo, né, a gente pensar e prever, porque tanta coisa se planejou, se projetou. Eu jamais imaginei que nós íamos ficar 3 meses com a escola fechada, né, então, quando vai ser um mês, já aí tu pensa na parte, né, de empresa, mas tu pensa nas vidas que tu está trabalhando com criança, então como é que vai colocar, né, nessa balança de pesar de tu... É uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, é muito difícil para nós, mas a gente fica com essa preocupação em cima do muro, sem saber, né, será que é complicado. Eu acho que não tem muito o que dizer, o que eu acho, o que o Isaac acha, né, ninguém tem certeza, a gente não pode, infelizmente, a gente não tem ainda como prever. E são mais de 5 milhões de trabalhadores da cultura que não tem como prever. E é muito difícil quando a gente quer dar uma previsão, que a gente coloca a nossa vontade ali nessa previsão, né? A nossa expectativa, a nossa esperança. E, na verdade, a gente tenta não se basear nisso, mas é meio impossível. E agora eu estava pensando, inclusive, eu estava discutindo, na verdade, isso mais cedo com outro grupo, que é um grupo de pessoas que estão trabalhando um plano emergencial para o turismo na região da Costa Doce. E, realmente, está todo mundo assim. Algumas pessoas, elas falam da sua expectativa, mas tu vê que elas estão falando da sua vontade. E como ser realista? A gente não pode nem ser realista, porque o cenário muda todo dia. A gente está aí à mercê das bandeiras, a gente está aí à mercê... eu nem vou dizer à mercê dos números, porque os números eles nunca caíram de forma significativa, né? A gente está trabalhando com adequações desse número, flexibilizações, loucas até, né? Baseadas em nada algumas vezes, porque é mais a vontade de retomar as atividades que necessariamente uma possibilidade de apontar uma data possível. É complicado. O preço está congelado para mim, está congelado para todo mundo. Deu uma... Tá caindo aqui, mas eu tô vendo. Mas deu para escutar tudo. Não caiu para vocês, né, pessoal? Não. Só deu uma congeladinha. Tá. Pessoal, então, estamos chegando aos 50 minutos de nossa live, né? Antes de passar para a reta final, queria dizer que nós estamos aqui esperando perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, né? Então, primeiramente, adorei essa iniciativa de nós debater sobre cultura, né? Que é um projeto novo do Repórter Coibense, né? Então, lembrar que tem várias pessoas aqui que está assistindo, que é da cultura. O Binho Ribeiro está aqui. É o Binho. O Binho Ribeiro está aqui. Tá. Então é isso, pessoal. Vamos passar para as partes finais do nosso bate-papo. E é isso. Vamos passar para as partes finais para nós ter um encerramento show, como foi toda a live. Maravilha. Começa com quem? Começar? Oi? Posso começar? Então, pode começar, Feto. Uma última palavra. Eu queria primeiro dizer que eu fiquei muito feliz que tu começou essa live dizendo que a cultura era uma bandeira do Repórter Coibense.
E eu acho, sinceramente, que ela deveria ser uma bandeira de todas as mídias e de todos os canais, porque a gente passou, antes da pandemia, a gente já vinha enfrentando dificuldades quanto à agressão, quanto à desvalorização da cultura. Depois, essa agressão e essa desvalorização, essa tentativa de desvalorização acabou sendo amplificada pelo cenário mundial, né, em que a cultura sofreu esse baque. E mesmo durante esse baque tão contundente, a gente viu não só a força de quem produz cultura e a determinação e como são aguerridas as pessoas que produzem cultura, como quanto ela é importante no nosso cotidiano em todos os níveis. Então, novamente, não há coisas positivas numa pandemia, mas há pelo menos a possibilidade de a gente olhar a cultura com novos olhos e nos tornarmos, cada um de nós, um defensor da cultura, porque ela é um bem não só de quem produz, ela é um bem de todos. É isso. Luísa, a Paula Ju está dizendo uma coisa interessante. Cultura é fundamental para a nossa saúde mental, né? Uhum. Ou se é. Acho que ela não escutou. Né? Mas eu acho que ela não escutou. Luísa, me escutou? Não, pode repetir, por favor. É que a Paula está dizendo aqui, super interessante, que a cultura é fundamental para a nossa saúde mental. É isso, né? Sim, então, eu acho que vem tudo aquilo que o Vel falou no início da live, né? Que é o quanto que as pessoas talvez não tenham percebido ainda que a cultura está no nosso dia a dia. Que se não fosse a cultura, como nós estaríamos, né? A nossa ansiedade, todas essas angústias que a gente e ainda tem, né, nessa situação, mas que a gente encontra maneiras de um pouco dessa de encontrar outros caminhos, para não ficar só nessa questão da pandemia, nessa preocupação, nessa angústia toda, e com a arte a gente consegue fazer isso, né? Então, espantar um pouco dessa ansiedade, dessa angústia, e tá ali na questão cultural que a gente tem em casa, que a gente tem todos os dias, que a gente percebe, que a gente não percebe quando você está ouvindo uma música, tocando, cantando no chuveiro, lendo um livro, as crianças junto lendo um gibi, ouvindo que seus pais, com as tarefas de escola, que tem sido tão difícil também, né, conseguir a atenção, a concentração das crianças, né, mas essa forma toda cultural, e eu acho que aproveitar para fazer um pedido para que as pessoas percebam que isso é arte, que isso é cultura e que valorizem, né, a gente... nesse momento, não querer usar coisa ruim para ensinar, mas acaba sendo assim, né? No momento que a gente precisa perceber que o que está ali é essencial. Só uma questão interessante que minha mãe está aqui fazendo comentário. Essa Márcia Guimarães é minha mãe que está aqui na sala aqui, ó. Isaac. Pô, eu acho Isaac, só fez. Eu acho que os colegas foram bem felizes nas colocações deles. Me contemplam bastante no que diz respeito ao que eu penso também. E eu queria passar um recado para todas as pessoas, para as pessoas que estavam aqui comentando, para as que possam vir a assistir depois, ou que estavam assistindo aqui agora. Conversem com as pessoas sobre a importância da cultura. Se você entende qual é a importância da cultura, propague isso para as pessoas. Fale isso para os seus filhos, para os seus pais, para os seus tios. Não deixe eles ficar falando bobagem. Instrua eles a entender a beleza que tem por trás do trabalho da gente e também o tanto que a gente rala e o tanto que a gente rende economicamente. E para os artistas, se valorizem enquanto classe.
Entenda a demanda do teu colega artista, abrace a demanda do teu colega artista como uma coisa só, como a Luísa falou antes ali. Procura o conselho da tua cidade, vai atrás dele, pressiona o conselho. O conselho tem que funcionar. O conselho não pode ficar sentado esperando as ideias brotarem, mas vocês também precisam apresentar demandas para os conselhos das cidades de vocês. Seja aqui em Guaíba, seja em qualquer outro lugar. Busquem informação, entendam-se como classe, propaguem a importância que a gente tem. Mais do que chorar por trocado, passar pires, a gente tem que mostrar o valor que a gente tem e o tanto que a gente colabora. A gente salva a vida, a gente é fermento para o futuro, e sem a gente a vida é tão chata. Quantos vão desligar aqui? O que vão fazer depois que sair daqui, né? Até para jogar o teu videogame, né? Até para jogar videogame, tudo que está ali na tela na tua tela, seja qual for a ferramenta, passou pela mão de um artista. Então, a gente merece respeito e carinho, mais do que tudo isso que está acontecendo. Mais do que dinheiro. Mas dinheiro também. Para terminar, eu quero que cada um fale uma dica cultural para nós fazer no final de semana. Começando com o Felto. Eu tenho uma ideia ótima. Se vocês estão sem opção de leitura, vocês podem procurar o livro 7 Contos de Humanidade Fantástica, do autor na Amazon. Então, vai lá e adquira o seu, em e-book e livro físico. Daí vai dar dica, hein? Bela dica. O Fabinho nos mandando recado também aqui. Luísa, uma dica cultural para ti. Eu vou passar um recado direto para as crianças, então, mais dentro da minha área, pensando nas crianças em família, para que os pais brinquem de mímica com as crianças. Porque não se tem ideia, um adulto que não trabalha com teatro e não trabalha com criança, não tem ideia no desenvolvimento que existe numa brincadeira de mímica com uma criança. Então, é a dica para o final de semana, para se brincar em família na área cultural. Isaac, qual a tua dica cultural? A minha dica é que quando terminar de ler o livro do Velto e for assistir, e for fazer os jogos de mímica com os filhos, se der certo o jogo, se funcionar bem o jogo, pode procurar o canal do YouTube do meu grupo de teatro, Grupo Realejo em Cena. Lá tem um monte de jogos teatrais para fazer em casa também, e um monte de outros assuntos relacionados com as artes cênicas. Tem mais de 10 horas de programação lá para vocês assistirem, e dá para ter uma overdose. E minhas dicas culturais são, primeiro, ler a coluna do Isaac dessa semana, que está fantástica, tá fantástica. E uma dica é ler esse livro que está de graça no site, Caçadores de Bons Exemplos. É um casal que viaja o Brasil inteiro buscando gestos de solidariedade, né? Então, no site deles, Caçadores de Bons Exemplos, tem o livro em PDF, né? Então, para terminar, também quero anunciar a live da próxima semana, que nós vamos falar sobre pobreza e solidariedade em tempo de pandemia, né? Então, é isso. Queria agradecer vocês 4. Olha quem está dando oi para nós aqui, José Renato Leão. Que responsa, né? Então, obrigado, pessoal, pela oportunidade. Obrigado vocês 3 por começar essa experiência do repórter guaibense. E é isso. Tá bom? Pessoal, até mais. Até a próxima quinta-feira, às 19 horas, um bate-papo sobre solidariedade. Até mais. Até mais. Muito obrigada. Valeu.